inicial do ministro Pazianotto. Eu concordo. Companheiro de lutas, ministro e amigo Pazianotto, há um instituto da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, chamado VDEM, média temperatura das democracias no mundo. E diz que o Brasil está com uma democracia relativa. E ao definir a queda do espírito democrático no Brasil, comparando as democracias, as ditaduras, as democracias plenas, as relativas e apenas as eleitorais, coloca o Brasil exclusivamente como uma democracia eleitoral. O eleitor vai, vota, mas a partir daí não comanda mais nada. Mas ele considera eleitoral e relativa porque ele diz que nós temos dois fenômenos. Primeiro, nós temos censura, que a democracia não deve ter. Segundo, nós temos presos políticos, presos por manifestação. O que vale dizer, as democracias não toleram esse tipo de comportamento. E efetivamente nós estamos vivendo isso. Eu fui presidente do Conselho Superior da São Paulista de Imprensa, que este ano comemorou 90 anos, o Sérgio Redon na presidência, fundado por Guilherme de Almeida durante a Revolução de 32 contra uma ditadura. Sim. Eu tenho a impressão que hoje os pulmões da sociedade têm que ser a imprensa. O regime a que fez menção Pazianotto, os pulmões da sociedade eram os advogados, éramos nós, você era advogado, inclusive, na época do conselho, eu fui conselheiro na época da redemocratização, que os órgãos de imprensa eram censurados, tinham que publicar poemas de Camões, lembra-se, publicar receitas de bolos, sim, etc. E nós éramos... Mas no momento atual, desde a construção do Ulisses, e quando eu falo Ulisses, eu estou também o mesmo valor, o Bernardo. Os dois eram bons amigos, o Bernardo continua, porque eles conseguiram, efetivamente, depois de 20 meses de discussão, uma discussão democrática, adiposa, com muitos dispositivos sem densidade constitucional, mas a espinha dorsal, direitos e garantias individuais, equilíbrio entre os poderes, como dois elementos fundamentais, nos direitos e garantias e liberdade de imprensa. E hoje o que nós estamos sentindo, este é o grande problema, a meu ver, e temos aqui dois, um que foi deputado, presidente da Assembleia, um procurador do Estado, procurador de Justiça. Nós hoje estamos vivendo, depois de uma luta intensa de redemocratização, em que a ordem se empenhou, fui conselheiro da ordem nesse período, presidente do Instituto dos Advogados, naquele período que antecipou, nós lutamos para não ter mais um poder dominando e dois poderes acólitos, vicários, secundários, para termos três poderes harmônicos independentes. Nós estamos vivendo uma democracia em que há a predominância de um poder. Com todo o respeito, e tenho enorme, até por livros escritos, muitos dos ministros da Suprema Corte, eu os considero todos brilhantes juristas, mas há um poder que hoje está comandando a definição do que é democrático, do que não é, do que é aquilo que se pode dizer e o que não se pode dizer. Isto, evidentemente, traz o perigo de não se poder fazer o debate amplo, aquele debate altaneiro que se faz numa democracia, com situação e oposição. E no momento em que dão um exemplo, isso vai atingindo toda a cadeia da justiça e, evidentemente, afeta o próprio. A advocacia silenciosa, o Ministério Público, alguns procurando entrar nessa interpretação que quem pode dizer o que é democracia não é o povo, nem os órgãos de expressão do povo, mas quem pode dizer o que é democracia são eles, que são os intérpretes do que é democrático e não democrático. Então, com
com todo o respeito aos eminentes ministros da Suprema Corte e ao Poder Judiciário em geral, nós estamos hoje vivendo um poder mais forte do que os outros, definindo conceitos, e a liberdade de expressão está sendo atingida. Esta é a razão pela qual o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou que a democracia no Brasil caiu. Nós estamos com uma semidemocracia, uma democracia relativa. É um momento difícil. Doutor César Dario, eu vou pegar essa expressão da semidemocracia que o doutor Ives fez menção há pouco, porque a gente está vendo muita relativização. A gente viu durante o processo eleitoral a ministra Carmen Lúcia, até porque a frase é dela, um julgamento numa obra artística, um filme que nem tinha sido lançado, e ela disse que era contra a censura prévia, que é um preceito constitucional. Ela se disse exatamente defensora desse artigo, mas disse que numa condição excepcionalíssima, se não me engano, acho que foi a expressão que ela usou, até o final da eleição ela ia aceitar que aquele filme não fosse exibido. Que democracia nós estamos vivendo nessas relativizações ou reinterpretações da Constituição? Mas veja o seguinte, eu tenho a impressão que às vezes pode ser que eu não seja tão claro. Quando eu falei que a Constituição é adiposa, é que ela tem um mundo de dispositivos sem densidade constitucional. A prolixidade da nossa Constituição é própria daquilo que representou, depois da Segunda Guerra, a criação cada vez mais de constituições maiores do que aquelas que tradicionalmente se tinha antes da Segunda Guerra. Mas há um dado, e isto, Piotr, que eu tenho a impressão que é o que está preocupando a você e a todos nós. Quando se procurou a Constituição, a espinha dorsal, que eu chamo da Constituição, eu considero uma espinha dorsal muito boa. Primeiro, nós vimos um sistema que temos um poder mais forte que os outros dois. Os constituintes abriram o título primeiro da Constituição, disseram: o povo é soberano. Há dois poderes apenas que representam o povo: o poder legislativo e o poder executivo. Sim. A organização dos poderes colocou em primeiro lugar o poder legislativo. Por quê? Porque no poder legislativo tem situação e oposição. No segundo lugar, colocou o poder executivo, porque lá eu só tenho situação, não toda a representação do povo. E em terceiro lugar, colocou o poder judiciário, que não representa o povo, representa a lei, que não faz, porque quem faz é o legislativo, eventualmente o executivo, e que tem que garantir a lei. Qual foi o grande problema? Até 2002 nós nunca tivemos problema do relacionamento entre poderes. O Supremo, o meu caro amigo Pazianotto, era ministro, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O Poder Judiciário era guardião, aquele que representava a lei. A partir de 2003, o Poder Judiciário começou a ganhar uma dimensão política. Quando eu saía com ministros do Supremo, quando você saía, Pazianotto, na rua ou em congressos, e diziam: lá vai o ministro do Supremo, lá está o ministro Moreira Alves, lá está o ministro Oscar Correia. Mas no momento em que o Poder Judiciário, o Supremo, passou a intervir a partir daquilo que você disse, Campes, a partir de interpretações do princípio geral, e não ao princípio geral interpretado pelos representantes do povo, mas por eles, de tal maneira que um princípio geral, por exemplo, dignidade da pessoa humana, tanto eu posso defender o aborto como ser contra o aborto, utilizando o mesmo princípio. No momento em que os representantes do povo aqui vão dar a interpretação daquele possível, são postos de lado, e a Suprema Corte passou a interpretar, de acordo com a sua visão, artigo 53, inviolabilidade da manifestação do parlamentar. O José Roberto Batóquio, que foi meu companheiro de conselho de ordem, quando Ibrahim Abiakel trouxe para ele a redação
da emenda 35 diz o seguinte: é inviolável nas manifestações, no exercício das suas funções. O Batóquio disse, mas ministro, ele era deputado, tinha sido ministro, eu estou contando isso porque foi num programa de televisão que nós fizemos justos. Ministro, se eu estiver conversando com o meu eleitor fora do Congresso Nacional, eu estou ou não no exercício das minhas funções? Vamos por quaisquer manifestações. Eu represento, não a mim, mas 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil deputados brasileiros. Então eles resolveram adotar, na emenda 35, quaisquer manifestações, sem qualquer exceção. Agora, no momento em que a Suprema Corte começa a interpretar, dizendo, não, quaisquer, menos a Lei de Segurança Nacional, porque isso viola o conceito de democracia, passa a ser um agente político também, passa a legislar, adota uma teoria do sistema parlamentar de governo, que é a jurisprudência constitucional, em que os poderes não são nitidamente separados no parlamentarismo, e trazem para o presidencialismo, onde os poderes são nitidamente separados. E a partir daí começam a interpretar. E no momento que começaram a interpretar e dizem, pode, não pode, pode fazer isso, posso prender por manifestação, um presidente pode ser inelegível, um outro cidadão pode, enfim, apesar de deputado ser preso, sem entrar em consideração das loucuras, por exemplo, que o deputado Daniel Silveira disse, que não tinha, a linguagem dele feria o decoro parlamentar, devia ser punido pelo Congresso, mas não pelo Supremo. A partir daí, os ministros passaram a ter o mesmo perfil de um político. Por isso é que às vezes saem na rua, eles são tratados como políticos. Quem é a favor aplaude, quem é contrário. Isso trouxe como consequência uma fragilização da democracia, nada obstante a qualidade dos ministros da Suprema Corte, porque eles vestiram-se de uma outra roupa, trazendo a jurisprudência constitucional, que é uma doutrina de sistema parlamentar de governo, para dizer que eles podem interpretar por princípios gerais. Exato. Então, a partir daí, eles superaram. E nesse particular, você tem razão, Piotr, porque o Congresso se acovardou, muitos dos congressistas com processos na Suprema Corte, sem coragem de defender o que o 49, inciso 11 da Constituição manda, zelar pela sua competência normativa, e nós estamos com essa fragilização da democracia, em que não são os elementos que eu estou considerando como do Supremo, criticando-os, eles são grandes juristas, só que interpretaram a Constituição de uma forma parlamentar, com doutrina importada de outros países, e terminaram abrindo um campo, por exemplo, o Ministério Público atingir a Jovem Pan na liberdade de expressão, que o artigo 220 da Constituição é de uma clareza inequívoca, não pode ter nenhuma restrição. É isso que diz o artigo 220, que o meu caro Pazarotti está lá, a liberdade na comunicação social. Então, a minha posição é de desconforto, por quê? Porque admiro os ministros do Supremo. Desconforto por quê? Porque discordo dos ministros do Supremo. É desconforto por quê? Porque tiraram as competências que foram nitidamente colocadas na Constituição, de que o poder só pode ser exercido pelos representantes do povo, que é o soberano. Na nossa Constituição, o soberano é o povo, os outros são representantes, e passaram a ter essa função. E o meu constrangimento está nisto, pela admiração que eu tenho de um lado e por ter que contestar de outro lado, porque eu acho que hoje temos um poder dominante, que é o poder judiciário, dois poderes acólitos que seguem e, evidentemente, de acordo com a concepção ideológica que o poder judiciário pode ter, isso termina influenciando a própria estabilidade da democracia. Então, admiro os homens,
contesto a sua linha, mas acho que isso tem prejudicado o equilíbrio democrático e isso tem atingido a liberdade de expressão, que, a meu ver, é o que mais dá tranquilidade numa democracia. Eu só pedir licença ao César. Pois não. Porque eu queria fazer, César, um comentário em cima do que o professor falou, que é justamente esse é o principal problema que está trazendo a intranquilidade e a insegurança jurídica. Esse ponto tratado é a questão principiológica. Hoje, em vez de se aplicar o direito positivo, o que está escrito na lei, se a lei é flagrantemente contrária à Constituição, proclama-se sua inconstitucionalidade, expurga-se aquele dispositivo do ordenamento jurídico. Agora, textos claros que não ofendem a Constituição começam a ser interpretados no sentido exatamente oposto à sua literalidade. Então, quando você começa a ter uma justiça baseada numa interpretação a partir de princípios muito genéricos, o princípio é muito vago, ele é impreciso, essa é a característica do princípio. Isso pode ser usado para qualquer finalidade. E aí, completa o que falou o professor Ives, daí o meu pedido de intervenção. Quem representa a vontade popular? O poder emana do povo. Sim. É a fonte única de poder. Quem representa a vontade popular é quem tem mandato popular, quem tem representatividade. O poder judiciário tem uma legitimidade técnica, não uma legitimidade política. Ele não define destinos políticos, ele aplica a lei, ele interpreta, no caso o Supremo, interpreta a Constituição. Quando eu peço que a gente comece a meditar e refletir sobre a necessidade de retornar a uma normalidade democrática e institucional, isso passa por um respeito à letra escrita da lei e por abandonar a interpretação principiológica, porque é extremamente perigosa. Permita, doutor, já vou colocar no debate aqui, só trazer um ponto. Mas a gente está com um problema, antes de tudo, de interpretação de mera questão semântica. Quaisquer deixou de ser quaisquer. Isso já é dramático. E pior do que isso. Por que deixou de ser? Eu tenho uma questão de coerência também. Porque não está escrito, porque quaisquer, se está escrito quaisquer, isso não tem a menor importância. A importância é como eu interpreto o significado de quaisquer à luz de princípios. Mas aí, dentro da lógica de que a Constituição precisa ser referencial, do ponto de vista de você pacificar o entendimento, um constituinte gastou-se lá quanto tempo para fazer essa Constituição, e reconheço todos os problemas que o doutor Pazianotto fez menção aqui. Depositório, não vejo contestação. Eu acho. Os dois concordam. A Constituição trata de temas que não são constitucionais. Mas tem uma outra coisa, Capês, que isso traz insegurança. Foi tema já de uma entrevista que o doutor César me concedeu tempos atrás aqui. Eu tenho um problema de coerência. Porque qual é a coerência que eu estou reclamando aqui, ou a incoerência? Os ministros do Supremo votaram lá atrás o entendimento de que qualquer ofensa a ministro que não dentro do tribunal cabia dentro do inquérito do fim do mundo, que o ministro Marco Aurélio chamou. Ou seja, antes o entendimento era crime dentro do Supremo Tribunal Federal, era julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno e não pela Constituição, hein? Sim, o regimento interno. Eles entenderam isso. E aí disseram que um parlamentar não poderia se manifestar. Quando ele caçasse a rede social de um parlamentar, ele não estava proibindo o parlamentar de se manifestar. Que o doutor Ives fez menção agora há pouco. Mas espera um pouquinho, você amplia o Brasil inteiro para uma ofensa a um ministro, cujo regimento interno dizia o oposto disso, era só dentro do tribunal. Ah, não, mas as redes sociais colocaram o Supremo no mundo. Posso entender o argumento do ministro. Eu não posso entender a incoerência do Supremo Tribunal Federal em limitar a exposição parlamentar apenas ao Congresso Nacional. Na rede social ele estava sendo punido e ele é caçado dentro da liberdade dele. Onde é que está a inviolabilidade do parlamentar? Não está, porque o Supremo pegou e restringiu do parlamentar e ampliou a própria. Mas é isso que nós estamos dizendo. Quer dizer, na prática, no momento que eu passo a interpretar um princípio geral, não através dos representantes do povo, porque um princípio geral que eu posso dar, como disse o Fernando, diversas interpretações daquele princípio geral, quem vai fazer a legislação infraconstitucional tem que ser o representante do povo. Ele vai representar a vontade popular. Mas quando essa vontade popular não é o que vai representar, mas aquela daqueles que são um poder técnico, que não representam o povo, representam a lei. Entende?
E ele diz, não, eu vou desconsiderar isto e vou levar porque o Poder Judiciário pode interpretar por princípios gerais tudo. Então eu já não discuto mais de um legislador negativo, que é o ministro do Supremo dizendo o seguinte, esta lei é inconstitucional, mas de um legislador positivo, Sim. porque ele elimina a lei Sim. feita pelo representante do povo e dá a interpretação que ele quer. E este ponto é que é esta corrente que foi transplantada da Europa para cá, que você tem autores europeus, entende, principalmente alemães, você encontra a discussão da jurisprudência constitucional, vem para cá, ele diz, mas nós estamos interpretando através da Constituição, o que vale dizer, o poder legislativo é menos importante. Só que nos países parlamentaristas nós temos os tribunais constitucionais, que não são órgãos do Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional no sistema parlamentar é um misto de Poder Judiciário e de Poder Legislativo. Basta dizer que eu tenho todo o Poder Judiciário separado do Tribunal Constitucional. E aí se compreende essa jurisprudência constitucional num sistema em que o primeiro-ministro, o chefe do governo, sai do Legislativo, não há essa nítida separação de poderes. Agora, você traz de sistemas parlamentares de governo e aplica para um sistema presidencial, e vemos o Supremo, que seguiu o modelo americano, decidindo matérias políticas, quando você vê a Suprema Corte Americana com 60, 80. Eu participei da discussão do aborto no processo da Suprema Corte Americana. 141 professores universitários dos 5 continentes, nós fomos admitidos como amicus curiae lá. Qual foi o argumento que nós utilizamos? Um princípio geral. Pode ou não pode o aborto? O que nós dissemos? Diversas constituições do mundo declaram, a minha filha Ângela também foi uma das que assinou a petição, declaram diversas constituições do mundo que a vida começa na concepção. Nenhuma constituição do mundo declara que a mulher tem direito ao aborto. Então, na nossa petição, nós dissemos, o Estado do Mississippi tinha razão. Isso não é um princípio constitucional. E como é um sistema presidencial de governo, a Suprema Corte Americana declarou o seguinte, cada Estado pode legislar infraconstitucionalmente como quiser. As legislações lá são estaduais, penal, civil, etc. Uma autêntica federação. É uma autêntica federação. De tal maneira que mudaram a jurisprudência e disseram isso não é matéria da Suprema Corte. Aqui no Brasil tudo virou matéria da Suprema Corte, por isso que o Pazanotto falou, virou instância ordinária. Isso que o Pazanotto disse, e isso fez com que eles fossem tomando e passaram a legislar a partir de princípios gerais, levando uma corrente jurisprudencial, da jurisprudência constitucional do sistema parlamentar para o Brasil. Então, aí é que está a minha grande divergência doutrinária dos ministros que eu admiro. Tenho livros escritos com muito deles, mas sinto, Capezo, César, que efetivamente essa entrada deles no campo legislativo fragilizou a democracia. César, depois o ministro, por favor. Você sabe de quando que é a legislação que regula a comunicação via rádio e que é usada na ação contra a Jovem Pan? De 1962. E os artigos que foram empregados para fundamentar são de 1967. 1967, a Constituição Federal dizia que era livre a manifestação do pensamento, salvo nas hipóteses que atentar contra a moral, bons costumes e a ordem social. E trouxe essa legislação de 1967. E essa a legislação de 1967, no artigo 53, traz as situações em que pode existir abuso da imprensa. E o artigo 54 fala não é a livre manifestação de pensamento, inclusive nos casos verdadeiros, salvo naqueles casos em que a lei disser que não pode falar nem a verdade.
É o que diz o artigo 54 dessa lei. E quando que é a lei? Nós estamos falando... Quando que é a lei? 4.117 de 1962. Eu vou até ler aqui o dispositivo. Que ótimo, Só para... doutor. Artigo 54. São livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as restrições estabelecidas em lei. Quer dizer, a essa época você não poderia nem falar dos fatos verdadeiros, porque a lei poderia dizer, olha, esse fato é verdadeiro, mas você não pode falar. É a lei que está sendo empregada para fundamentar. Em 67, você citou. Em 1967 foi que houve a alteração dessa lei e colocou esse dispositivo. Mas veja o seguinte... de 1967. Quando havia censura prévia. Mas veja o seguinte... Então não foi recepcionado pela Constituição. Não foi recepcionado pela Constituição. Mas, César, um dado importante é o seguinte... Pois veio o artigo 220, foi debatido amplamente na Constituinte, os artigos 220 a 224, que é da comunicação social. E houve uma decisão do Supremo extremamente importante, quando o Carlos Reis Brito era presidente da Suprema Corte, em que se discutiu se a Lei de Segurança Nacional, que ela tinha essa visão, era constitucional ou não. E naquela decisão em que pontificou a figura do Carlos Reis, ficou o Supremo, e Carmen Lúcia também votou nesse sentido, ficou muito claro que o Supremo respeitava de tal forma a liberdade de imprensa, exatamente, que não aceitava as limitações da Lei de Segurança Nacional, porque baseado no artigo 220 que você leu, Capês, essa liberdade era absoluta. Essa era a decisão do Supremo, era aquilo que prevalecia. Declararam inconstitucional a lei de imprensa. A lei de imprensa, exatamente. Então, mas como é que esses procuradores foram buscar inspiração em quê? Levando-se em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, claramente, com artigos muito claros de serem entendidos. Sim, claro. Como é que eles se justificam, então, com uma coisa como essa? Uma lei que não foi recepcionada pela Constituição. Mas mais da metade. Essa lei, ela regulava antes as telecomunicações. Então eles têm problema, doutor, me permite. O primeiro problema deles é de interpretação do tempo. 1988 é posterior à década de 60. Sim. Primeiro vamos... Eu reclamei da semana. Existem leis anteriores à Constituição que elas acabam sendo incorporadas, recepcionadas. Essa é uma lei completamente incompatível com a atual ordem constitucional. Isto colocado no artigo 220 da Constituição e nessa decisão do Supremo, dando a liberdade total à lei de imprensa. O grande problema é que hoje você tem que interpretar as normas de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com as normas infralegais. Sim. E muitas vezes fazem o contrário. Pega-se a Constituição, que é o baluarte, é o que rege todas as normas infraconstitucionais, e vão ter que tentar pegar essa Constituição e colocar dentro da norma infraconstitucional, que tem que ser o contrário. Você pega a Constituição como se ela fosse fluida e adapta, como ela é principiológica, como o que vale são as interpretações vagas, genéricas. Você pega o que te interessa deixa eu só voltar. Através de retórica você constrói o sofisma. Nós temos mais 4 minutos e meio aqui, mas eu não quero deixar de abordar um ponto. Até outro dia tudo parecia pacificado e compreendido nas questões mais elementares da Constituição, até os seus problemas, tanto que se entendeu que era necessário se fazer uma série de reformas. Sim. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista que foi feita, ambas foram feitas, a reforma agora tributária, tudo isso era pacificado, até os problemas constitucionais. E ninguém questionou, nem o Supremo, aliás, que cansou, o doutor Ives está trazendo outros exemplos aqui, cansou de se manifestar, dizendo claramente que afrontar a liberdade de expressão era uma afronta à Constituição. O Supremo, como guardião da Constituição, disse não pode. Mas eu estou vendo releituras, não só desses procuradores, não só de parte de colegas da imprensa, nós tivemos jornalistas assinando um manifesto de apoio à censura
na eleição passada, o que é das coisas mais surreais. O surrealismo tem medo de se colocar nessa condição porque ele é menos ousado do que um jornalista assinar manifesto abaixo-assinado por censura. Mas por que nós estamos chegando? Eu tenho muito pouco tempo agora, esse debate foi extremamente profícuo, mas a gente está tendo... Hoje o ministro Gilmar Mendes está dizendo aqui claramente que a democracia, o conceito de democracia não é relativo. Exatamente. No Twitter dele. Opa! Sem contar as manifestações do ministro Alexandre de Moraes. Sem mostrar os entendimentos anteriores à questão da censura prévia da ministra Carmen Lúcia. Ministro Pazianotto, eu termino com o senhor rapidamente para a gente tentar ouvir rápido. Qual é a solução diante do problema que nós temos? É os ministros voltarem à forma original do Supremo Tribunal Federal, se entenderem do tamanho, que não é pouco, não é menor, muito pelo contrário, de entenderem que não precisam protagonizar a vida política brasileira a cada minuto? Vamos recuperar a ideia da sociedade civil, que contribuiu muito para o fim do regime militar. Uhum. Não é verdade? Falávamos muito na sociedade civil reagindo. Sim. A sociedade civil deve reagir imediatamente, com muita força, com muito vigor, com muita independência. Porque se a sociedade civil se acovardar, nós vamos ter uma ditadura no Brasil. Ô César, 30 segundos também, por gentileza. Basta simplesmente se cumprir o que diz a Constituição. Só isso. Interpretar a Constituição como deve ser. Não buscar na Constituição formas para resolver os problemas do Brasil. Não é isso que os ministros supremos devem fazer. Isso cabe ao Legislativo e ao Executivo. Basta ser uma corte constitucional como deve ser. Dorives, qual é a saída? A impressão que eu tenho é essa. É a sociedade, aqueles que têm contactos, que podem escrever, podem influenciar a opinião pública, procurarem bater, respeitando as pessoas que estão lá na Suprema Corte, mas que há necessidade para a segurança jurídica de ficar no perfil que tinham até 2002. Porque competência, capacidade, conhecimento, idoneidade tem. Mas a esta altura, eles são hoje uma das razões da insegurança jurídica por invasão da competência de outros poderes. Capês. Calar um órgão de comunicação com base no entulho do período da ditadura é contribuir para caminhar em direção a ela. Acho que nós podemos fazer, começar a fazer, é defender que esta ação inoportuna e inadequada seja o mais rápido possível extirpada e que o Poder Judiciário não seja usado como instrumento para calar um órgão de comunicação e plantar censura no país. Senhores, muitíssimo obrigado. Ministro Pazianotto, muito obrigado. Capês, obrigado. Dorives, obrigado. Doutor César, eu vou só reforçar um fato que não raro aqui no Brasil, temos sempre a questão de que o Brasil não tem solução para os seus problemas. Até outro dia, e isso não é tão distante assim, estava tudo pacificado no país, ou seja, um entendimento do que era essencial na Constituição. Como fiz menção, até os problemas havia uma lógica pacificada, onde é que era preciso reformar a Constituição. Ninguém questionava a liberdade de expressão. E com a liberdade de expressão chegamos até aqui. E vai ser com a liberdade que a gente vai continuar. A gente vai continuar a reação com a sua ajuda também de casa. Bom, obrigado aos meus convidados, um debate profícuo, gigantesco do ponto de vista intelectual, mas também muito prático para entender o momento pelo qual nós estamos passando. Obrigado a você que nos acompanhou mais um Direto ao Ponto. A gente volta na próxima segunda-feira às 9h30 da noite. Boa noite, até lá. Direto ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.